Vamos pela linhagem, começando pela linhagem de Sem, né? A linhagem, lembrando que, para quem não está muito habituado às escrituras, esses Sem, Cã e Jafé eram filhos de Noé. E quando eles descem da arca após o dilúvio, é interessante que durante a pesquisa eu percebi que historiadores reconhecem que o dilúvio aconteceu e que a Torre de Babel, ela realmente foi construída e ela continua ao longo da história. Senhores, a Torre de Babel, ela não foi destruída, ela foi abandonada, a sua construção. Então ela existia no tempo de Babilônia. As pessoas, simplesmente com a confusão de idiomas, foram dispersas para várias regiões do mundo, mas a construção da torre, ela estava em andamento, e ela permaneceu, e depois foi dado continuidade, inclusive, mas não nos moldes que se havia proposto, né? Então ela continua lá, de pé, por um grande tempo, e me parece que ainda existem ruínas dela até hoje. Então, nós vamos estudar a linhagem de Sem, e vamos entender um pouco dessa linhagem, da influência que existe ainda nos dias de hoje, e nós vamos perceber que existem dois países na atualidade que se destacam muito em todas essas linhagens. Por quê? Porque a origem de tudo começa na região da Mesopotâmia, e aí lá a história da humanidade se desenvolve. Por isso, da destruição de algumas áreas específicas daquela região, como o Iraque, como a Síria, eles foram deletando a história para que ninguém tivesse acesso à verdade, mas a verdade está lá, né? E ainda assim não conseguiram deletar totalmente tudo que tinha ali em relação à história. Então vamos à história de Sem. Nós temos aqui algumas confirmações para passar, que vocês podem depois consultar. Gênesis 5, capítulo 5, versículo 32, depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Então, só para confirmar que Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. Imagine os senhores, com 500 anos de idade, né? Como os humanos eram completamente diferentes do que nós temos hoje. Hoje, nós somos o pó do que já fomos, né? Os seres humanos de hoje não tem nem comparação com o que já foi um dia em relação à história. Então, os humanos da época de Noé eram claramente superiores aos humanos de hoje, o que demonstra que no futuro os seres humanos serão completamente diferentes do que são hoje, né? Em vários sentidos, ou todos, talvez. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 18. Mais uma coisa. Esta live não se trata de religião, não tem nada a ver com religião. É história pura. Nós vamos estudar história hoje. Eu sempre falei no canal, para se entender o presente, tem que se estudar o passado. E nós vamos descobrir muita coisa hoje. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz: E eu estou estabelecendo meu pacto com você, e você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos, o que demonstra que os filhos de Noé já tinham esposas, já eram casados, né? Então isso é importante dentro do que nós vamos entender em relação a essa história. Gênesis 7, capítulo 7, versículo 6, Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Então ele passou 100 anos pregando, né, de que o dilúvio viria, e ainda assim as pessoas não se arrependeram, não entraram na arca e morreram no dilúvio. Então acabou se salvando apenas quem estava na arca. Então, para vocês verem como a humanidade é difícil, né? E não é diferente nos dias de hoje. Quando o Armagedon chegar, poucas pessoas vão sobreviver, porque infelizmente a humanidade é rebelde, não quer saber de nada, quer acreditar em figuras políticas, quer acreditar no sistema, né? Então vamos começar aqui uma análise. Nós temos Selá, pai de Eber, antepassado hebreu, não é? Ele é pai de Peleg e Jectã, ou Joctã, ou Catã. É que quando nós fomos estudar a história, cada historiador coloca um nome. Então a gente fez questão de colocar todos para ficar identificado, não é? E também pai de Peleg. E aí aqui é dito o seguinte, que a terra foi dividida nos dias de Peleg. A divisão tripla entre Cã, Sem e Jafé, anterior ao incidente da Torre de Babel, né? É elaborado em algumas fontes antigas. Outros assumem que a divisão ocorreu imediatamente após ele,
ou a dispersão das nações, que é o que exatamente aconteceu quando essas pessoas se rebelaram, começaram a construir a torre, e o nosso Criador foi lá e confundiu os idiomas, atrasando o plano da criatura em mais de 5.000 anos, basicamente. Então, aqui a história, muito interessante, né? Porque você vê que essa coisa toda começa com um descendente de um antepassado hebreu. Aí, você ainda tem aqui as outras figuras, como Hel, né? Então, esses todos filhos de Selá. Hel teve Serug, Naor e Terá. E Terá, Abraão. Aí surge a figura de Abraão. E ele disse, então, eu sou Jeová, que eu tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar esta terra como propriedade. Entra Abraão na história. É interessante dizer que o nome que a gente usa, Jeová, é o nome em português de Deus. Como Jesus disse na oração do Pai Nosso, santificado seja o seu nome, nós sempre usamos o nome de Deus nas nossas lives. É a forma que nós chamamos. Outros chamam de outra forma, e a gente respeita isso, tá? Então é natural, cada um tem a sua forma de falar, a gente usa este nome. É importante dizer que Ur dos Caldeus, e agora, gravem isso, vocês vão ouvir muito Turquia, tá? Vocês vão ouvir muito Turquia ao longo da live, tá? Então daqui até Jafé, nós vamos ver Turquia aparecer muitas vezes, o que denota uma especial atenção à Turquia. E ela vai ser fundamental no momento em que a tribulação começar a se desenvolver. E isso é interessante, porque vocês vão ver ao longo do tempo, das 3 sessões da live, dessa palestra, a figura da Turquia dentro desse sistema demonstra que as linhagens que se originam desde a Torre de Babel estão presentes nos dias de hoje. E é interessante o quanto a Turquia tem um papel dentro desse processo. Então a gente vai analisando isso ao longo da linha do tempo, né? Então, aqui nós vimos a linhagem que vai gerar Abraão. E Abraão tem um papel fundamental dentro da história, né, nas escrituras. Mas vamos parar um pouquinho aqui e vamos entrar agora na outra parte, né? Vamos falar de Arpaxade, 2368 antes da Era Comum, nascimento de Arpaxade, porque você vê com CH e com X, né? Os historiadores escrevem com CH e com X, então a gente colocou os dois aqui, mas é a mesma pessoa, filho de Sem. E aí, para você conferir isso nas suas escrituras, Gênesis 10, capítulo 10, versículo 22, tá? Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade. Fundação da cidade de Ur dos Caldeus, sudeste da Turquia moderna. É interessante que vários elementos da história, eles giram em torno da região de Anatólia, que é hoje a Turquia moderna, né? Então, muita coisa se desenvolve a partir dali. E o que nós percebemos ao longo do tempo, nessa pesquisa, para montar essa live, é que sim, tudo que está acontecendo hoje tem linhagens dinásticas turcas nessa história, tá? Então, é importante o papel da Turquia nesse futuro que envolve o Armagedon, nessa situação que vai se desenvolver no mundo, tá ok? Bom, continuando, Arpaxade, ele está aqui, as linhagens que estão sendo desenvolvidas a partir de Arpaxade, ela vai envolver os árabes, os religiosos judeus e os semitas. E Turquia aparece novamente aqui por conta das conexões que existem com os demais elementos da linhagem de Sem, tá? Então, nós temos Arpaxade conectado com o Ur dos Caldeus, conectado aqui com a história da Torre de Babel. Obviamente, todos eles vão estar conectados a essa história, por motivos óbvios, são filhos de Noé, não é? E do outro lado, você tem as origens das tribos, né? E de linhagens, etnias, né? Árabes, os religiosos judeus, semitas, que estão os árabes conectados à Turquia. Ok? Pois bem, Lud, vocês podem verificar em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 22, ou 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 17. Situado a linhagem de Lud, no leste de Anatólia, né?
no leste da Anatólia, atual Turquia. Então vocês veem novamente a linhagem de Sem se desenvolvendo na região da Turquia. Aí, os Ludi, ele é responsável pelas etnias depois que surgiriam dos Lídios. Os Lídios, só para vocês terem uma ideia, colocamos um trecho aqui, era uma satrápia ou província, assim era chamado na época, né? Os sápatras tinham a ver com províncias, do Império Aquemenida, com capital em Sardes, com Tábulo, nomeado por Ciro o Grande. Vocês sabem quem é Ciro o Grande, mas quem não sabe vai descobrir aqui ao longo da live, um papel importante nessa história e de reflexão que nós vamos fazer no final da live, né? Como seu primeiro sátrapa, ou governador. Durante o período romano, a Lídia foi incorporada pela província da Ásia. Então, aqui nós temos, a partir de Ludi, os lídios, e aqui a posição deles dentro da história, né? Na relação que passa por Ciro o Grande até as províncias da Ásia. Pois bem, aparece então agora a figura de Elão. Elão, você vai ver em Gênesis, capítulo 10, versículo 22 e 31, e 1 Crônicas 1, capítulo 1, versículo 17. Elão aplicava-se a uma região no que agora é chamada de Cuzistão, no sudoeste do Irã. Então, Elão, ele vai dar origem aos Elamitas. E os Elamitas, na linha do tempo, vai dar origem aos iranianos. E os iranianos, quando você pega a região de Elão, você vai ver aqui, ó, aqui a região de Elão, né? Nós temos aqui a Suméria, a Babilônia, a Síria, né? Média, Pérsia, aqui está Elão. E aí você vai vir para o mapa atual e você vai ver que o Cuzistão, ou Cuzestão, é uma província do Irã, sediada em Avaz, né? E aí você vai ver aqui, ó, a região que está encravada, o Cuzistão, que é dentro da região do Irã, que é a região do antigo Elão, que é filho de Sem. Então, essa origem, os iranianos, na realidade, são todos filhos de Elão, que, por fim, são da linhagem de Sem. Esses iranianos, temos aqui entre Elamitas e depois Assur. Vamos ver aqui Assur primeiro. Assur é filho de Sem. Você confirma isso em Gênesis, capítulo 10, versículo 22, 1 Crônicas 1, capítulo 1, versículo 17. O nome dessa cidade serviu de base etimológica para a nação da Síria. Então você vai ver que o filho de Sem, ele vai dar origem aos assírios, e os elamitas e os assírios, entre eles nós temos os aquimenidas, né? E os aquimenidas dentro da história tem uma configuração muito importante. Você vai ver aqui que o rei da Pérsia, Aximenes, né? Dentro da árvore, a árvore genealógica dos aquimenidas, ela vai dar origem, ao longo do tempo, você vai ter outros reis, e por fim, Ciro o Grande, rei da Pérsia, o fundador do Império Persa e conquistador de Babilônia. Ele tem um papel importante na história, porque Ciro o Grande foi o que libertou o povo de Deus da Babilônia. Quando você segue os eventos, você chega em Dario I, e ele, junto, persas e medos, libertaram o povo de Deus de Babilônia. Então tem um papel importante. Só que aqui, a Medo, né, dos medos persas, vai ter uma história que se desenvolve nesse processo. Só para seguir, e mais uma curiosidade, quando você segue essas linhagens de reis, né, medos e persas, você vai chegar em Alexandre o Grande, rei da Macedônia e Pérsia. Ok? Todo mundo conhece Alexandre o Grande. Ele começa dessa linhagem. Nós temos aqui, ó, desses reis, medos e persas, que vão sendo revezando ao longo do tempo. E por que é importante essa parte? A gente sai daqui rapidinho, depois volta, porque existe uma história interessante aqui. Vocês vejam uma coisa. Aqui, nós temos o libertador de Babilônia, Ciro o Grande. Vamos ler um pouquinho dessa parte, para a gente entender o que acontece no futuro, na visão do canal. Outra coisa importante, essa live, ela tem muito a ver com uma análise do canal, tá? De o que nós
analisamos e nós percebemos ao longo do tempo, dentro desse estudo. São opiniões do canal, então vocês podem fazer reflexão depois e tirar as suas próprias conclusões. O que Isaías 44, capítulo 44, 26 a 28 fala? Ele diz assim: aquele que faz com a palavra dos seus servos se torne realidade, e que se cumpre todas as predições dos seus mensageiros. Aquele que diz a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão reconstruídas, e eu vou restaurar suas ruínas. Então aqui o Criador já vai estar falando, eu vou novamente restabelecer Jerusalém. E aí aqui diz assim, aquele que diz às águas profundas, evaporem, secarei todos os seus rios. A previsão já, né, a visão do futuro, do que aconteceria na questão da invasão de Babilônia, quando as águas que cercavam Babilônia, elas são desviadas, e aí eles entram dentro da cidade para conquistar Babilônia. Aquele que diz a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém, ela será reconstruída, e do templo, seu alicerce será lançado. Essa parte de Ciro, ela vai ter uma parte no final, após a explicação sobre a dinastia de Jafé, nós vamos fazer uma reflexão. Como que o Criador sabia que Ciro seria o libertador de Jerusalém 500 anos antes? Como que ele sabia? Então a gente vai debater um pouco sobre isso, vai ser reflexão que nós vamos fazer baseadas nas escrituras e analisando essas informações. Então a parte 3 dessa live, dessa palestra, é extremamente importante sobre Jafé, vocês não podem perder, porque vai ser a conclusão de tudo que nós vamos estudar agora, ok? Então, só resumindo, o Criador prediz antes, 500 anos antes, o que aconteceria depois. Isaías 45, de 1 a 2, diz, assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro. O que é importante refletir aqui neste ponto? Existem duas situações que têm que ser analisadas. Primeiro, Ciro é um rei do sistema. Ciro é pagão. Ciro adora deuses pagãos. Ciro é envolvido com o sistema. Ciro não é um servidor do Criador. Mas o que Jeová demonstra aqui é o poder de agir sobre a humanidade e que ele determina como as coisas vão acontecer. Então, para que as coisas acontecessem da forma que deviam acontecer, ele elege Ciro como alguém a, digamos, executar aquilo que ele determinou. O que quer dizer? Que o nosso Criador age sobre qualquer pessoa, não importa quem seja, desde que atinja o objetivo proposto por ele. Então, é isso que nós temos que entender. Ele não está favorecendo um pagão, ele está usando uma pessoa do sistema para atingir o objetivo maior, que é libertar Jerusalém e o seu povo. É isso que a gente tem que entender. Para que a gente entenda, então, Apocalipse 17:17, quando ele diz que irá colocar no coração dos homens destruir a meretriz. Que homens são esses? São homens do sistema. São servos da criatura. São pessoas que estão lá atacando a humanidade, mas que no momento devido vão ser usados para cumprir a vontade dele, porque ele é que determina como as coisas acontecem. Então isso é para ficar claro, para a gente entender esse ponto. Ciro não era alguém que servia ao Criador Jeová. Entendem? Mas que depois ele acaba favorecendo o povo dele por exatamente ser uma manobra, né? Está sendo usado pelo Criador para isso. Então aqui diz, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele nações e desarmar reis, a fim de abrir diante deles as portas duplas. Aqui ele está citando os portões de Babilônia, de modo que os portões não estarão fechados. Eu irei na sua frente e nivelarei os montes, arrebentarei as portas de cobre e romperei as trancas de ferro. E aqui, quando você lê como que Ciro invadiu Babilônia, você entende que ele desviou as águas do rio Eufrates, se eu não me engano, e penetrou na cidade sem nenhum tipo de resistência, porque havia uma festa em Babilônia, e simplesmente descuidaram e deixaram os portões abertos. Isso tudo aconteceu mediante o poder do Criador de realizar esses processos, ok? Pois bem, como desviou Ciro a água do Eufrates?
As profecias bíblicas relacionadas com a predita conquista de Babilônia por Ciro prediziam que os rios delas secariam e que seus portões ficariam abertos, que haveria uma invasão repentina da cidade e que não haveria resistência por parte dos soldados de Babilônia. Isaías 44, 27, 45, 1, 2, Jeremias 50, capítulo 50, versículo 35 a 38, capítulo 51, de versículo 30 a 32, vocês podem confirmar todas essas informações, ok? Pois bem, Heródoto descreve que um fosso profundo e largo em volta de Babilônia, relatando muitos portões de bronze ou cobre, facultavam o acesso através das muralhas interiores ao longo do rio Eufrates, o que cortava a cidade. Ao sitiar a cidade, segundo Heródoto, Ciro foi desviar o rio por meio de um canal para o lago artificial alegadamente feito em época anterior pela rainha Nitocris, ao qual até então era um brejo. Fez o rio baixar até que seu interior leito pudesse ser vadeado. Quando isto se deu, os persas, postados com este objetivo, entraram em Babilônia pelo leito do Eufrates, tendo a água abaixado até cerca do meio da coxa de um homem. Ora, se os babilônios tivessem sabido ou percebido de antemão que o Ciro planejava, teriam deixado os persas entrar na cidade e acabado com eles. Não teria deixado, né? Porque teriam então fechado todos os portões que davam para o rio e teriam subido as muralhas que beiravam as margens do rio. E assim, apanhando seus inimigos como numa armadilha. Mas conforme aconteceu, os persas os pegaram desprevenidos e, em vista da grande extensão da cidade, assim dizem os que moram ali, aqueles que se encontravam mais afastados do centro dela foram vencidos. Mas os habitantes na parte central não sabiam de nada. Durante todo este tempo, eles dançavam e se divertiam numa festa até se darem bem de conta da verdade. E aí você tem outros textos complementares, Daniel 5, de 1 a 4 e 30, né, capítulo 5, de 1 a 4, versículo, e versículo 30, Jeremias capítulo 50, 24, versículo, capítulo 51, 31, 31 e 32, versículo. Assim foi Babilônia, então, tomada pela primeira vez, e aí tem aquela escrita, né, na parede, né, que aparece para o rei que estava em posse, se eu não me engano, eu vou esquecer o nome dele agora. E ele estava no poder, e aí ele viu a escrita na parede e ficou trêmulo, e tudo passou a acontecer a partir dali. É bíblico, é histórico, mas é história. Porém, isso tem um ponto a se analisar. Nós tínhamos uma desconfiança disso e tivemos certeza, ao estudar a linhagem, do porquê que os medos, atuais curdos, então, como nós acabamos de ver aqui, ó, os medos, eles, dentro da linhagem de Elão, eles dão origem aos iranianos. Quando você vai mais profundamente, os medos também, os curdos, são de origem média. E é por isso que você observa isso aqui na história. Por que os curdos não têm um país? O Kurdistão nunca foi aceito pelos países que teriam que ceder territórios para sua criação. A concessão de terras dessas nações é um dos principais fatores que dificulta que os curdos tenham seu próprio país. Por que Erdogan, a Turquia, não para de matar curdos no norte da Síria? Por que o Kurdistão não tem um país? Por que eles não têm paz? Porque, na nossa reflexão simples, ao longo da história, analisando o que aconteceu na época de Babilônia, quando o povo de Deus é libertado, os medos são perseguidos por essa criatura. Por quê? Porque persas e medos libertaram o povo de Deus. Entenda uma coisa, a criatura está em guerra com o Criador desde sempre. Ele sabe que era imprescindível destruir toda a linhagem que veio desde Abraão para que Jesus não viesse à vida. Então, quando você analisa a história, fica simples de entender que os medos até hoje são perseguidos, e os persas também. Quando você pega o Irã, você vê que o Irã também não tem paz. Por que é assim? Porque se você analisar uma criatura vingativa, essas pessoas, esses humanos que libertaram o povo de Babilônia, porque ali seria o fim, né? Essas linhagens iam começar a se cruzar com outras linhagens e, com o tempo, desapareceria. Mas não foi o que aconteceu. Ela foi preservada dentro de Babilônia e depois libertada.
pelo Criador? Através de um elemento pagão. Então eu entendo o seguinte, Ciro servia a criatura e não o Criador. Quando ele utiliza Ciro para isso, cria uma revolta na criatura. Até hoje, eles pagam a conta. Se vocês analisarem profundamente e entenderem que curdos são originários dos medos e que os persas, o Irã entre aspas, a linhagem principal que vem de Elão, então vocês vão entender que a criatura tem uma guerra contra essas etnias e é por isso que eles morrem até hoje. Eles não param de matar. Então, e aí você vai entendendo o papel da Turquia ao longo da live, você vai ver que dinástico é algo que a criatura veio trazendo ao longo do tempo e não se esqueceu daqueles que fizeram um papel contra ao que ele tinha em mente, né? Mas que ele não tinha como impedir, porque o Criador que determina como as coisas vão funcionar. Então, uma coisa é ser permitido à criatura que ele faça mal à humanidade. Outra coisa é ele ter o domínio sobre tudo que ele faz. Ele não tem. O poder dele é limitado. Então, é nessa hora que a gente vê e entende por que curdos são perseguidos até hoje e por que o Irã, você vê que não tem paz e acho que ainda vai acontecer coisa pior no Irã. A gente está prevendo isso com base no andamento das coisas. É muito possível que o Irã seja atacado aí no futuro breve por Israel ou até pelos americanos, vai saber lá. Isaías 21, 2, capítulo 21, versículo 2 diz: profetizou-se também que os elamitas se uniriam com a Média para saquear Babilônia. Eu peguei esse texto para confirmar a nossa suspeita. Então, entendam que a geração de Elão, ela vai se unir com a Média, né? Então, os elamitas dão origem aos iranianos, persas. E nós temos aqui se unindo à Média. E aí nós temos da Média, no futuro, os curdos. Então é por isso que você vê que até hoje a criatura pune essas etnias por justamente ter se rebelado e feito algo que ele não podia controlar, libertar o povo de Deus de Babilônia, né?